Então a gente vai usar e abusar aí do Duca Por ainda favor. hoje. E, ô Duca, vamos falar um pouquinho aí de causa e razão. Uhum. Então, a gente já está falando sobre isso o tempo todo, né? Então, a razão seria a razão que levou a pessoa a agir daquela forma. É a razão por que você agiu daquela forma. Então, para eu violar o procedimento ali, existia uma razão, uma lógica que eu vi ali. Eu tenho que acessar essa lógica. Então, é essa razão que normalmente as ferramentas não pegam. A gente vai para uma análise causal antes de antes de partir de uma análise situada ou ecológica. Ou seja, eu tenho que botar os óculos do Robinho e do Thiago, ver a realidade como eles viram. Beleza, agora eu entendi o porquê que o Robinho ou o Thiago agiram como agiram. A partir desse momento, eu vou para essa abordagem de causas. E aí, para entender as causas, lá na análise organizacional da segurança do Lohri e do Monte-Hellman, que eu utilizei na minha dissertação, a gente começa a explorar o nosso sistema a partir de várias dimensões. Então, são 3 dimensões. A transversal, onde eu vou entendendo como que um ator... Porque o trabalho é muito transversal, né? Alguém de operação, que trabalha com alguém de manutenção, que tem a expedição, é uma série de pessoas. Então, como que esse trabalho funciona nessa horizontalidade, como que funciona esse processo, e vou também para dimensões hierárquicas, né? Entendendo como que as decisões hierárquicas interferiram nas decisões que foram tomadas ali, e uma das dimensões mais importantes, dimensão temporal, ou seja, entendendo como que esse erro, essa violação, que ao final gerou ou está relacionada a um acidente, como que isso foi gestacionado no meu sistema. Então, na minha dissertação do mestrado, eu consegui ir mais ou menos uns 8 anos antes, e o que o meu mestrado mostrou? Mostrou que essa situação do cara não ver lá, etc e tal, estava ligado a uma fragilização da gestão de proximidade que existia ali, anteriormente deixou de existir, e uma fragilização da cooperação transversal, da cooperação entre a parte financeira e a parte médica e a parte de estoques, por exemplo. E aí, a minha análise mostrou, então, que isso tinha relações com a entrada do hospital na EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que depois da crise de 2010 dos hospitais universitários, ela foi criada, né, pelo MEC ou saúde, não sei. Mas ela foi criada e aí mudou a estrutura organizacional. Teve entradas, saídas, concursos, um monte de coisa. Então, essas mudanças na estrutura organizacional que levaram a esse novato não saber bolhufas, vamos falar assim, do que ele tá... Mentira, ele sabia bastante coisa, mas não sabia muita coisa do que acontecia ali. Eu consegui entender a partir dessa perspectiva temporal de como mudou a gestão de proximidade, etc. Então, primeiro eu situo, primeiro eu entendo o que existia, o que existia ali em contexto, qual era a visão que as pessoas tinham, para depois eu explorar como o funcionamento da minha organização fomentou, gerou isso. Então, são 2 momentos diferentes. Um momento é situando, uma abordagem de cunho mais, no meu caso, semiótico, né? Entendendo ali o que existia, depois para uma análise que é de cunho organizacional. Então, olha como uma análise dessa tem expertises diversas, né? Você tem que entender do curso da ação, de semiótica ou cognição humana, e entender de organização do trabalho, de cultura, de procedimento, de estrutura, né? Como se estrutura uma empresa. Então, não é algo fácil, mas ao final a gente tem algo para, agora realmente eu sei onde atuar. Legal, cara. Entendi, eu entendi. Sistema rápido e devagar, né? Você faz uma leitura igual o Daniel Kahneman fala, isso é muito bom.